Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu de uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber? Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Então aqui nessa passagem a gente já acompanhou, né, em Mateus, que os judeus eles consideravam outras pessoas fora da origem deles como sendo impuro, né? Então eles não coabitavam com os impuros, né? Por isso que ela já achou estranho, né, Jesus pedir água para ela. E Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, me dá de beber, tu lhe pedirias a ele, e a ele te daria a água da vida. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar a água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e, bem assim, seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Então aqui Jesus estava falando sobre, fazendo uma ligação, né, entre a água e o Espírito Santo, que ele carregava, né, a unção do Espírito Santo. Então, esse sentimento humano e terreno, que são os 5 sentidos da nossa vida que nós temos, né, isso faz parte do nosso mundo terreno, da nossa vida terrena. Mas o Espírito, ele não tem essas vontades, porque ele é livre, né, dessas coisas que nos prende à carne. Então a sede é ausente no Espírito. Não existe sede no Espírito como existe na carne, essa busca pela água. Então você perde todas essas aflições que você tem de fome, de sede, de medo, esses temores, que são temores ligados aos seus sentidos, aos sentidos terrenos, que vêm junto com o livre-arbítrio, tá? Então, esse sentimento você não terá mais no Espírito. Por isso que vai jorrar em você um rio de água viva. Aí nós continuamos aqui, no 15. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: respondestes acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives não é o teu marido. Quanto a isto, falaste a verdade. Reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre esse monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me? Essa próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que vós não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui Jesus já mostra, né, que a salvação viria para os judeus, que viria da raiz de Davi, que ele é essa raiz de Davi que veio, né, para trazer os judeus, a salvação para os judeus. Porém, a salvação ela não está contida na carne, né? A salvação ela é espiritual. Então é necessário renunciar todos os desejos da carne, renunciar os desejos pecaminosos da carne, para se santificar, receber o Espírito, para que ele possa fazer morada em ti e para que através desse Espírito que te acompanhou a vida toda, no final da tua vida, que ninguém sabe a hora a não ser o Pai, quando chegar a esse final, você não conhecerá a morte, porque o Espírito que habita em você, ele carrega a vida eterna. Então você passa desse reino terreno e ganha vida no Espírito. Aí é a vida eterna que você vai herdar e vai ganhar, né, em Jesus, seguindo ele aqui nesse plano terreno. Então você já tem como herança a vida eterna. Aqueles que não receberem o Espírito Santo, a vida eterna, durante a jornada terrena, esses conhecerão a morte. E o que é conhecer a morte? Não é essa morte física, da qual a gente vê, olha, ele morreu, tal, morreu. Não. Essa morte, quando você tem o Espírito que Deus trouxe, que é a vida eterna, quando acaba, se finda o tempo da vida terrena, que Deus sabe a hora e o momento, estando dois no campo, um vai e outro fica, estando dois no trabalho, um vai, outro fica. É a morte terrena, tá? Então a morte terrena vem para um, para outro não. Ninguém morre, a não ser no caso de acidente, alguma coisa diferente, né? Não deixa esse plano no mesmo instante, né, que o outro. Dois caminhando junto, morreu também. Não, isso não vai acontecer. Então você pode estar com o teu esposo, com a tua esposa, né? Você pode estar com os teus filhos, enfim. Na hora que chegar, que Deus sabe a hora, ele vai levar. Então um vai ficar, né? Ou vários vão ficar, dependendo da quantidade de pessoas que estão acompanhando naquele momento. Mas ele vai. E se ele já estiver carregando o Espírito Santo, a vida eterna, ele não vai conhecer a morte. Ele vai deixar essa vida e já migrar para a vida eterna. Então esse não conhecerá a morte porque ele conheceu a vida eterna no plano terreno, que era o propósito de Jesus, trazer a vida eterna para nós. Aqueles que não aceitaram Jesus, que não receberam o Espírito Santo, que não entenderam o sacrifício, né, a função do sacrifício, que era nos salvar, nos resgatar, esses conhecerão a morte. E o que é conhecer a morte? Depois que essas pessoas vão morrer, a consciência delas não morre. O que morre é o corpo, tá? Então eles migram a consciência para um espaço que não é salvação, tá? Pode ser qualquer outro espaço que eu também desconheço, mas a Bíblia diz que eles vão para o Hades, né? Então eles vão aguardar até o julgamento. Daí eles passarão pelo julgamento. Aqueles que ainda tiver alguma oportunidade podem ser resgatados, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida, agora. Tá? Então esses que ficam para um resgate quer dizer que não encontraram ou não aceitaram Jesus no tempo em que eles tinham para fazer isso. Tá? Tem uma passagem lá em Mateus, vocês vão acompanhar em Mateus, que ele fala assim, olha, o dono da vinha, né, ele vai procurar o trabalhador. Ele vai de manhã, ele vai ao meio-dia, ele vai na tarde, ele vai à noite. Isso quer dizer o quê? Jesus vai em busca, Deus vai em busca dos filhos dele. Pode ser no início da vida, pode ser na sua adolescência, pode ser na metade da sua vida, pode ser quando você estiver mais maduro, pode ser quando estiver no fim da tua vida. Ele vai buscar você e você ainda tem a opção de aceitá-lo, mesmo sendo no final do dia de trabalho, ou seja, mesmo sendo no final da tua vida, você tem a oportunidade de aceitá-lo. Então essa passagem já nos ilustra que a vida que você tem na terra é o tempo que você tem para encontrar a salvação.
Porque a outra passagem de Mateus que vai dizer assim, ó, não se trabalham quando depois à noite. À noite não se trabalha, né? Então é necessário buscar enquanto é dia. O que ele está dizendo? Da mesma maneira, enquanto você tem vida terrena, você busca a Jesus para encontrar a vida eterna, o Espírito Santo. Depois que você morrer, não tem como mais encontrar Jesus. Aí você vai conhecer a morte, tá? Por isso que ele fala, então, na escuridão ninguém trabalha, certo? Então, quer dizer, não tem como trabalhar buscando Jesus, porque Jesus não está lá no pós-morte terrena. Ele está agora enquanto você tem vida. Então, busque Jesus agora nesse plano, para que quando chegar ao final da sua vida nesse plano, você já tenha Jesus na tua vida, você já tenha o Espírito Santo, já tenha a vida eterna e você migre para a vida eterna. Se você não fizer isso agora, o seu tempo se acaba. Da mesma maneira, lembra da parábola das virgens, que era o azeite? É a vida delas, tá? Jesus estava demorando para vir, elas foram para o mundo e começaram a viver coisas do mundo, coisas do mundo, coisas do mundo. Ocorre que a morte delas estava chegando e elas estavam no fim da vida e não dava mais tempo, né? Aí as amigas foram visitá-las. Nossa, elas estão, não tem mais, né? Nossa, vida era a nossa amiga, ia para a igreja com a gente. Mas olha, me ajude, olha, o que eu tenho eu não posso te transferir, né? E aí ela morre, aí ela fala, não, eu vou buscar, né? Mas não dá tempo dela buscar, ela morre. Quando ela morre nessa vida terrena, ela encontra, a consciência dela não morre. Aí ela viu que realmente ela perdeu a oportunidade de encontrar Jesus. E aí ela vai bater na porta, ela fala, olha, a porta já se fechou. Que porta que se fechou? A porta da vida terrena, o tempo que cada um de nós tem para encontrar Jesus aqui nesse plano. Tá bom? Então é disso que se trata essa passagem aqui. Aí continuamos no 25, aí ele continua aqui. A mulher disse a Jesus, eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe a Jesus, eu que te falo sou o Messias. A grande colheita. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou, que queres saber ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come. Mas ele lhe disse, tenho um alimento para comer, que vos não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu vos, porém, afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. E assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Então aqui ele fala de uma maneira muito clara que a palavra, a gente já viu na passagem de Mateus e a gente virá ainda em outras passagens, né? Que a palavra é o alimento do Espírito. Então Jesus aqui já traz essa afirmação aos discípulos quando ele diz, ele se alimenta fazendo a vontade do Pai. Então, nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma força, é uma trindade. Nessa trindade, eles são coligados em união, em unidade. Da mesma maneira, quando você recebe o Espírito Santo, você é unidade. Isso lá também em Mateus explica isso pra gente, que nós passamos a ser unidade em Jesus, né? Nós habitamos neles e ele habita em nós. E aqui ele fala o seguinte, o que alimenta ele? Alimenta ele fazer a vontade do Pai. Então o que alimenta Jesus agora que ele já está sentado ao lado do Pai? O que alimenta ele é nós fazermos a vontade dele. Então, quando você faz a vontade de Jesus, que deixou para você evangelizar, você está alimentando Jesus. Quando você alimenta Jesus, você está trabalhando na obra de Jesus,
que é a evangelização. Tá? Então você está fazendo, não alimentando só Jesus, mas você está alimentando você também no plano espiritual, porque o seu espírito também se alimenta com a palavra. Tá? E dessa forma é verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Então aqui nessa parte onde ele fala um semeia e o outro colhe, você pode pegar no sentido da vida terrena, né? Então a criança nasce, ela cresce, mas quem semeou essa planta, né? É fruto da criação de Deus, é fruto da natureza, é uma obra divina e ele vai receber o Espírito. Jesus depois irá colhê-lo. Tá? Quando ele estiver pronto, quando ele estiver maduro, quando ele estiver com o Espírito pronto, que o Pai sabe a hora, quando o Pai for tirá-lo desse reino, do plano, ele está colhendo ele no Espírito. Então, isso que foi plantado, né, não vai perecer. Lembra que Jesus veio para que você não pereça, mas tenha a vida eterna? Então, todos aqueles que não recebem o Espírito Santo no plano terreno, esses perecem, eles perdem a criação. Aqueles que recebem o Espírito Santo, eles serão colhidos, né? Então, uns semeiam e o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantastes. Outros realizam o cultivo, e vós usufruístes do labor deles. O Salvador do mundo. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Jesus é bem recebido na Galileia. Depois daqueles 2 dias, ele partiu dali para a Galileia. O próprio Jesus havia testemunhado que um profeta não tem honra em sua própria terra. Isso ele está falando daquela passagem onde a gente viu de Mateus, né? Que ele foi fazer as curas e os milagres dentro da região dele e as pessoas que estavam ali já conheciam a infância dele. Olha, esse não é o filho de José, a gente já não conhece ele, né? Da onde que ele está tirando toda essa autoridade, esse poder? E ele não conseguiu fazer milagre ali, por quê? Porque as pessoas não tinham fé. E aí ele não teve honra na sua própria terra, né? Disso que ele está falando. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam bem, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. A cura do filho do oficial. Então Jesus voltou uma vez mais para Caná da Galiléia, onde transformara água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galiléia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. E Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. O oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce antes que o meu menino morra. Assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: teu filho vive. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado, e eles lhe disseram: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Então o pai reconheceu ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu, ele e todos que viviam em sua casa. Este foi o segundo sinal realizado por Jesus depois que veio da Judéia para a Galiléia. Então, irmãos, essa passagem a gente já tinha visto ali em Mateus, né? E aqui os relatos se repetem, porque o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, eles eram discípulos, né? Então eles acompanhavam Jesus nas obras, né? Então
Só que cada um relata do ponto de vista deles, mas eles têm muitos pontos em comuns, né? As passagens são comuns, mudam algumas percepções deles, né, na hora deles passarem no Evangelho, mas são bem parecidos, né? Então você vai ver que quando você lê uma passagem, você já vem na tua mente que você já leu sobre essa passagem. É porque então o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas são bem parecidos, e João tem também algumas partes que traz também, que trata-se da mesma passagem, né? Em resumo, trata-se da mesma passagem. Então, irmãos, o João 4 é até aqui, tá? A gente continua entendendo o papel do sacrifício de Jesus, tá? Qual é o fundamento dele ter vindo fazer o sacrifício. O importante é entender o centro disso, o cerne, a parte central do sacrifício dele. Ele veio trazer a vida eterna, tá? Essa vida que havia sido perdido no Éden, no ato do pecado de Eva e Adão. O Espírito do Pai foi recolhido, tá? Então, através da relação adulta, vence o livre-arbítrio na alma do homem, ela se instala na alma do homem. Então, o pecado original vem na reprodução humana, né? E ele vem até os dias de hoje. Então, muitas pessoas, às vezes, mandam pergunta, né? E perguntam, mas se o pecado, se Jesus tirou o pecado do mundo, por que nós ainda continuamos sendo pecadores? Jesus não tirou o pecado do mundo, o pecado ainda está ali. Ele tirou a autoridade do pecado sobre você. Então ele tirou o pecado do mundo. O pecado não está mais na autoridade, mas o ato pecaminoso em si, ele ainda continua. As pessoas ainda continuam realizando o pecado. Na ausência de Jesus, o pecado ainda tem autoridade sobre essa pessoa. Em Jesus, ele tirou o pecado, mas só em Jesus. Jesus tirou o pecado do mundo, mas no mundo em que existe Jesus. Então, no seu mundo, se você incluir Jesus, ele tirou o pecado do mundo, tá? Então, vai ter passagens que a gente já acompanhou, vai ter passagem que ele vai falar, olha, mudando, colocando sentido, né? Você é abençoado, tu e a tua casa, né? A tua casa, você tem um templo, tem uma casa, tem uma morada. O Espírito Santo fez morada em você. Se você recebe o Espírito Santo, você é abençoado, a tua casa é abençoada. E nada chegará, nem a você e nem a tua casa. Por quê? Porque a tua casa, a consciência da tua casa, reconhece que tem o Espírito Santo habitando em você. Então, que mal que vai chegar na tua casa? A casa que você tem é o templo que você carrega, é a sua casa. Mesmo porque a salvação, ela é individual, tá? A salvação, ela é individual. Cada um tem que buscar a salvação para si. Então a casa, a morada que o Espírito Santo tem, é a mesma morada que você tem, é a mesma casa que você tem. A sua consciência tem que saber que você habita em uma casa, que você habita, você tem uma morada. Tá? Só que essa morada terrena, ela chegará ao fim. Ela terá um fim. Quando ela chegar ao fim, você tem a vida eterna, que é o que Jesus trouxe para você. Tá? Então, Jesus colocou fim no pecado, mas para quem está em Jesus, não é para quem está ainda no mundo. Tá? Então, aquelas pessoas que estão cometendo pecado, que estão fazendo algo, Jesus não as alcançou, tá? E está buscando, mas muitos vão virar a costa para Jesus. Tá? Eles não aceitaram Jesus. Então, Jesus não tem como fazer nada por eles. Não é Jesus que não quer fazer, é eles que não estão recebendo. Tá? Jesus veio para todos e todos que o receberam. Se bater na porta, ele atende, né? Se procurar, ele vai atender, sabe? E eles veio para quem? Para os pecadores, porque são esses que precisam da salvação. Tá? Então, o mistério, né? O sacrifício de Jesus é para nos trazer a vida eterna e nos tirar do domínio do livre-arbítrio, do domínio das nossas próprias escolhas terrenas, que nos levam a pecar, que nos levam à condenação, tá? E a gente perde a vida eterna. Então, é buscar a santidade, é entender o sacrifício e trabalhar com humildade, buscando a presença de Jesus todos os dias na nossa vida, tá?
tá bom? Então eu espero vocês em João 5. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá.